Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com a médica e pré-candidata ao governo, Natasha Sleszarenko, do PSD. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar. Aqui, você sabe, a gente recebe quem faz a diferença no cenário político, jurídico e da medicina de Mato Grosso. Hoje, o papo é com uma convidada que tem um currículo extenso e uma trajetória que mistura medicina, ensino, gestão e política. Cuiabana, médica, patologista clínica e pediatra, com mestrado e doutorado pela USP, Natasha é professora da UFMT, diretora médica em laboratórios e clínicas de referência em Cuiabá e São Paulo e também conselheira do Conselho Federal de Medicina. Agora, dá um novo passo ao anunciar sua pré-candidatura ao governo de Mato Grosso pelo PSD. Filha da ex-senadora Séries Sleszarenko, a doutora Natasha carrega uma história familiar marcada pela defesa da democracia e da participação feminina na política. E chega neste momento para representar um novo olhar dentro de um cenário ainda dominado por homens. E para me ajudar neste episódio, eu conto novamente com a ajuda do meu amigo Rafael Machado, que escreve para o Caderno de Política do AD. Rafa, muito obrigado por ter aceitado novamente o convite. Seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço por estar participando aqui em mais um episódio do Pode Olhar. Doutora Natasha, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, estar aqui conversando com os nossos espectadores pela próxima hora. A senhora que está aí, além de todo, professora, médica, diretora, empresária, agora mãe, correndo trecho agora também, visitando o interior de Mato Grosso, enfim, tirou um tempinho para vir aqui. Muito obrigado, seja bem-vinda. Quem agradece sou eu, a oportunidade de estar aqui nesse veículo de comunicação tão importante e tão, assim, disseminado aqui na nossa capital e no nosso estado. Parabéns aí por essa sala linda que eu estou aqui. Eu já tinha vindo aqui outras vezes, mas nunca tinha frequentado aqui o podcast. Vocês estão de parabéns e adorei o nome. Pode olhar. Só um pouco gelado, né, doutora? Pelo menos não é o quarto da Xuxa, né? Não é o quarto da Xuxa, como o Rafael já me ensinou, que a Xuxa dorme no quarto frigorífico congelado. Mas da próxima vez eu vou trazer um casaco, e aí tá tudo certo. Antes da gente começar a nossa conversa de fato, doutor, um recado para quem está nos assistindo é que além do YouTube, este episódio também está disponível na íntegra e em formato de áudio nas principais plataformas de podcast. Aí é só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, você pode compartilhar com amigos e familiares e, claro, deixar a sua opinião nos comentários. E se você quer saber informações dos bastidores, ver como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas, é só pesquisar @olhardiretoOficial. E se você quer receber no celular todas as matérias publicadas pelo nosso portal, é só você apontar a câmera para o QR Code que aparece aí no canto da tela e que vai aparecer durante alguns momentos do nosso programa, do nosso episódio, para você ser direcionado à nossa comunidade no WhatsApp. Doutora Natasha, como a gente falou aqui, a senhora vem de uma família tradicional também política, né? Mas como que foi a escolha por atuar na medicina, e especificamente como na patologia clínica e na pediatria, né? E além disso, como que essas diferentes áreas, essa atuação na medicina também faz com que a senhora se sinta à vontade e queira atuar na política? Então, Ayrton, eu sou a primeira filha de 4, né? Meus pais vieram para Mato Grosso na década de 60 e em novembro de 67 eu cheguei aqui ao mundo, aqui no Hospital Geral, morava ali na Vila Militar, meu pai militar, veio tenente aqui para Mato Grosso. Minha mãe, na ocasião, fazia ainda o curso de Direito na UFMT, ela foi uma das primeiras turmas da UFMT. E nasci no dia 23 de novembro, aliás, esse é o mês do meu aniversário. Sou a primeira de 4 filhos. Sagitariana? Sagitariana com ascendente em Sagitário. Meu Deus. Sagitariana pura. Nasci dali e sou essa primeira filha de 4. Imagine que em 4 anos e meio minha mãe teve 4 filhos. Eu, como a filha mais velha, a mãe e o pai sempre trabalhando fora, sempre me senti muito responsável ali
pelos Pelos meus outros, né? irmãos, eu achava que eu tinha que ser a cuidadora, a que mandava fazer tarefa, a que então, eu sempre assumi muito esse papel. Meu pai, então, militar, economista e advogado. E minha mãe, pedagoga e advogada. E eu, aos 5 anos de idade, eu já disse que eu queria ser médica. E queria ser médica pediatra. Eu tinha absoluta certeza que eu queria ser médica. Eu me lembro que quando abriu a inscrição do vestibular, na época se fazia vestibular, que era a Uhum. COPEV, né? A Comissão Permanente de Vestibular da UFMT. Meu pai falou, mas você tem certeza? Isso na mesa da refeição ali na janta. Você tem certeza que você quer medicina? Você vai dar plantão, você vai ver muita doença, vai morrer. Eu falei, eu tenho certeza absoluta, nunca titubeei que eu queria medicina. E me inscrevi para medicina e depois de um ano de muita dedicação, com muito esforço, aos 17 anos, eu acabei entrando então Muito para a nova. 10ª turma de medicina da UFMT. Estudei muito, muito, muito. Ayrton e Rafael, como eu digo sempre, eu morri para o mundo naquele ano. Eu só estudei. Eu sempre gostei muito de estudar, essa é a bem da verdade. Eu fiz Notre Dame de Lourdes, depois eu fiz Colégio São Gonçalo, porque naquela época Notre Dame era só para mulheres, até a Uhum. 8ª série. O segundo grau, como a gente chamava, que hoje é o ensino médio, era no São Gonçalo ou na escola técnica. E como eu queria medicina, eu fui fazer química, né, que era um curso técnico, fui fazer química no São Gonçalo. E aí entrei para medicina sem nenhuma dúvida de que eu queria fazer medicina mesmo. O primeiro livro que eu comprei foi um livro de semiologia pediátrica que ensina como examinar as crianças. Então eu nunca tive dúvida nenhuma da minha vontade de fazer medicina e da vontade de fazer pediatria. Ao longo do curso, isso só foi realmente se solidificando, se sedimentando, e essa ideia foi realmente crescendo. E eu, então, falei, eu vou fazer pediatria na USP, eu quero fazer residência de pediatria na USP. Eu me lembro que era uma residência que tinha 32 vagas, e tinham 29 alunos da USP fazendo. Então, normalmente, todos os lugares acabam dando preferência para Pra os quem seus já é. formandos, tal. Eu falei, tem 3 vagas para fora. Eu falei, uma é minha. E uma foi minha. Eu consegui entrar e fiz, então, pediatria. Eu me sentia no céu ali, meninos. Pensa, eu falava, meu Deus, eu estou ali onde as Realização de coisas sonho mesmo, né? acontecem, os livros que a gente estuda era ali. Então, eu achei aquilo, assim, tudo fantástico. Terminei pediatria dia 31 de janeiro de 93. 1º de fevereiro de 93, comecei a fazer patologia clínica. Aí já foi meio atravessado. Na verdade, eu era noiva de um cidadão cearense, médico também, e ele tinha um banco de sangue e queria que eu o ajudasse Na no banco de administrada. sangue, na administração, na gestão. Eu falei, mas eu, como pediatra, não tem nada em banco de sangue. Criança, graças a Deus, toma pouco sangue. Aí ele fala, faz aí hematologia. Eu falei, eu odeio, não gosto. Faz coagulação. Eu falei, também não gosto. Vou fazer patologia clínica. A patologia clínica é uma especialidade médica dos médicos que ficam no laboratório. Então, ele permeia todas as As áreas. outras áreas, né? E isso hoje, assim, eu posso lhe dizer, depois de 35 anos de formada, que me ajuda muito, porque eu tenho interface com todas as outras áreas. Então, tem dia que eu estou aqui no lado de cada mesa atendendo como pediatra, e ao mesmo tempo, no tempo seguinte, eu estou lá fazendo exame, liberando exame, conversando com o médico, ajudando na interpretação do exame. Uhum. E aí, quando eu estava lá em São Paulo, terminando minha residência de patologia clínica, então fiz 2 anos de pediatria, depois 3 de patologia clínica. Então fiz 6 anos de medicina, 2 de pediatria, 3 de patologia clínica. E aí, então, eu me tornei preceptora dos residentes. Nesse momento, Rafael, começaram a implantar a ISO 9000 no Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu fiquei verdadeiramente fascinada por aquilo. Falei, meu Deus do céu, eu vou implantar isso em Cuiabá, eu vou fazer até nessa ocasião já tinha terminado há muito tempo com o meu noivo, né? Eu com menos de 2 meses de fazendo patologia clínica, eu já tinha terminado o noivado. Falei, pronto, agora eu vou até o final, É. eu vou O fazer. que importa é a carreira É profissional. isso aí, eu vou fazer. E naquela ocasião existia a tradição de que só fazia patologia clínica quem fosse filho de dono de laboratório,
alguém da família, eu não tinha Quase igual uma ninguém. administração para dono de empresa. Exato. Então eu era assim, um peixe completamente fora d'água ali dentro daquele contexto. Eu falei: "Mas agora eu vou até o final". E essa implantação da ISO 9000 fez nascer em mim uma chama, eu falei: "Eu vou para Cuiabá e vou abrir em Cuiabá um laboratório que seja de referência, que não precise mais os exames, os pacientes quando iam para São Paulo, Rio de Janeiro, à procura de uma segunda opinião médica, os médicos não confiavam nos exames daqui. Tinham que ser refeitos lá. Todos refeitos. Isso eu estou falando da década de meados da década de 90. Falei: "Eu vou acabar com isso, isso é inadmissível. Eu, como cuiabana que sou, nós precisamos ter um laboratório de qualidade lá". Vim trabalhar aqui. A princípio, num laboratório que existia, que hoje é aquele Colégio Fato na frente do relógio dos 500 anos. Uhum. Chamava-se Laboratório Diagnose. Mas ali não deu muito certo, porque eu queria implantar qualidade. E ali tinham 3 administradores e um médico. Eu e o médico fomos voto vencido, porque qualidade era caro. Qualidade custa caro, realmente. Fazer qualidade é caro. Eu falei: "Não, mas eu vou fazer". Pedi demissão com uma filha pequena, 2 filhas pequenas, nisso eu já tinha 2 meninas. A diferença entre elas de 1 ano e 7 meses. A Maria Eduarda, quando eu pedi demissão, Maria Eduarda tinha uns 9 meses de idade. Pedi demissão, mas eu morava na casa do pai e da mãe, Tinha com uma meu marido, segurança. tinha essa segurança. E aí abri o laboratório com a cara e a coragem, o laboratório CEDILAB, que ontem completou 25 anos de vida. Dia 3 de novembro de 2000, ele completou 25 anos de vida. E desde o primeiro dia, meninos, eu falei: "Nós vamos implantar qualidade aqui". Aí eu me lembro que tinha um funcionário que falou: "Doutora, esse negócio de ISO é muito chato. Eu vou embora". Eu Muita falei: burocracia, é né? muita burocracia". Eu falava: "Gente, só tem que escrever tudo". Então a gente teve que criar um modelo aqui, porque isso não Uhum. existia. Então eu tinha que treinar as pessoas, eu fazia os documentos, eu revisava os documentos, eu dava treinamento. E junto com a ISO 9000, a minha consultora teve uma sacada, Rafael, extraordinária, Ayrton. Ela falou assim: "Vamos fazer a 14.000. Você está indo para uma cidade que tem 3 biomas, tem Amazônia, tem Cerrado, tem Pantanal. Vamos fazer a 14.000". E eu fiz a 14.000, que é uma norma de proteção ambiental. Então tem a ISO 9000 da qualidade, a ISO 14.000 de boas práticas de meio ambiente e o PALC, que são as boas práticas de laboratório clínico, que era um selo dado pelo Inmetro Uhum. e pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Em 31 de março de 2003, o CEDILAB foi o primeiro laboratório do Brasil a receber essas 3 certificações. ISO 9000 de qualidade, ISO 14.000 de meio ambiente e mais as boas práticas. E com isso, foi o primeiro do Brasil. E aí eu comecei a ficar famosa. Eu não, o CEDILAB ficou Uhum. famoso, porque todo mundo queria saber como eram essas boas práticas, o que a gente possível. fazia. Em 5 anos, a gente já era líder de mercado. Em 8 anos, a DASA, o Diagnósticos da América, nos comprou. E desde então, eu sou diretora médica da DASA aqui, sou diretora médica da DASA também no Laboratório Alta, em São Paulo, que é o laboratório Prime deles, da marca Prime. E há 8 anos atrás, ainda com essa inquietação, eu abri a Clínica Vida, em Várzea Grande, onde eu tenho uma franquia do CEDILAB. Então, o CEDILAB não é mais meu, desde Uhum. 2008. É da rede DASA. Mas continua essa Mas eu parceria. tenho essa franquia lá. E então, essa é a minha história aí como médica e como empresária. Nesse ínterim, em 2002, eu prestei um concurso da Federal Se tornou e professora. me tornei professora da Federal. Hoje eu sou professora adjunta, já tenho mestrado e doutorado ao longo desses anos aí. Quem quer seguir carreira acadêmica tem que fazer o mestrado e doutorado. Eu fiz o mestrado em 98, fiz o doutorado em 2014, já tem mais de 10 anos que eu sou professora doutora da UFMT, que é uma coisa que me dá assim, um prazer imenso, porque é através da educação que a gente consegue transformar as pessoas. E isso me dá, assim, eu falo para os meninos que é adrenalina na veia, serotonina na veia. E uma forma também mais uma forma de devolver à sociedade a oportunidade que a senhora teve, né? Sem De tanto estudar na dúvida, UFMT. sem dúvida. Mato Grosso, tudo que eu tenho, eu devo a essa terra, que recebeu muito bem meu pai, que quando veio para cá ainda namorava só com a minha mãe, foi numa festa
Rafael, e falaram, olha, se você comer a cabeça desse peixe, Nunca vai sair. nunca vai sair daqui. Ele falou, pois eu vou comer e vou provar que eu vou sair daqui. Comeu a cabeça de pacu e nunca mais Nunca saiu mais saiu daqui. daqui. Nunca mais. Mas eu acho que eu conversei tanto que eu acabei me perdendo Não, aqui. faltou só a parte da política. Ah, da política. Fazendo tudo isso, sucesso empresarial, sucesso também na carreira médica, professora da UFMT. O que motivou a senhora ainda a se interessar, a atuar de forma mais prática, né? De forma mais atuante na política? Você falou a palavra aí, a prática, né? Eu ali como nasci num berço político, né? Então isso já me fez ali, a gente sempre participava das discussões e a mãe e o pai conversando sobre a democracia, sobre as eleições, sobre isso, sobre aquilo, desigualdade social, injustiça social, sempre foram termos muito fortes dentro da minha casa. E hoje, aos 57 anos de idade, na verdade, essa mudança de chave, se é que assim pode dizer, ou caída de ficha, enfim, me ocorreu mais ou menos em 2019, para ser mais precisa. Eu me elegi para o Conselho Federal de Medicina e ali eu pude ver a importância que a gente tem de estar num espaço de poder, num espaço de decisão, num espaço onde você consegue ter metas, objetivos, definir prioridades, definir políticas. Eu falei, gente, como médica, a gente faz todos os dias, a gente ajuda um ou outro. É um ultrassom para um que precisa, agilizar uma consulta para outra, é pedir uma consulta e não sei o quê, não sei o quê. Mas para fazer isso em escala, para fazer isso em milhões, é só na política, não tem outro jeito. Aí, em 2019, eu me inscrevi num curso da GV sobre governabilidade, gestão e políticas públicas. Aí começou a pandemia em 2020. Foi um desespero total. O que era para ser quinta, sexta e sábado de aulas presenciais em São Paulo, se tornaram aulas online. Assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas Deus é tão maravilhoso que nos fez ter a vida ali, Rafael, a vida, a nossa empresa lá em Várzea Grande, parece que a gente estava iluminado para construir aquilo. Por quê? Porque a gente conseguia fazer atendimento de pacientes com Covid, diferente de pacientes sem Covid, criou fluxos diferentes, distintos ali. E eu falei, olha, realmente parece iluminação divina. E no meio de tudo isso, eu lá tentando fazer esse curso da GV, mas no final das contas, depois de 1 ano e meio de curso, o nosso trabalho de conclusão de curso, que foi sobre transparência orçamentária e orçamento participativo, foi extraordinário, foi tido como um dos melhores trabalhos da turma, está publicado nos anais da GV. Nesse ínterim, ainda dentro da pandemia, eu resolvi me inscrever no Renova Brasil também, que é uma escola de formação política, eu não sei se vocês conhecem, e também tive ali o imenso prazer de poder respirar mais da política, com Paulo Artung, Michel Temer, Gilberto Kassab, sabe? Grandes figuras da política brasileira, e tudo aquilo ali me deixou verdadeiramente fascinada. Eu falei, esse é o caminho. Me vi ali na época com 54 anos, já no ápice da carreira acadêmica, professora adjunto, eu sou adjunto 3, só está faltando agora mais meio ano para virar adjunto 4, que é progressão funcional que a gente vai fazendo. Como empresária, abri 2 empresas, me considero assim de muito sucesso, que foi o Laboratório CEDILAB, que em 5 anos era líder de mercado, em 8 anos foi adquirido pela maior empresa de diagnósticos da América Latina e a 4ª maior do mundo. Como mãe, tenho 2 filhas maravilhosas, Marina, de 28 anos, que faz doutorado hoje em Ciências Políticas na USP e está fazendo um doutorado sanduíche na Alemanha, estuda lá na Universidade Humboldt, está estudando sobre autocracias, estudando um autor alemão. E a Maria Eduarda, que é médica, como eu, que acabou seguindo os passos eu e do meu marido. Né? E aí tem Maria Eduarda, que tem 26 anos, então Marina, 28, e Maria, 26, faz 27 em abril, é médica, hoje ela faz residência, ela se formou na primeira turma do Einstein, passou aqui na Federal, mas ela falou, mãe, você vai me fazer passar muita vergonha na faculdade. Eu falei, você acha, minha filha, Mãe que eu vou te professora chamar da de universidade? bebê na Não, frente né? de todo mundo? Claro que não. Mãe, eu tenho certeza absoluta. Olha que
Que injustiça, né? Mas, enfim, a Marina já estudava lá. A Marina, a primeira, que hoje faz doutorado, ela fez direito no Largo São Francisco. Fez direito lá na USP. Uhum. E aí ela já estudava lá, e eu acho tão importante que as duas, a Marina também entrou na faculdade com 17 anos, que as duas estivessem juntas nessa fase da adolescência e tal. E a gente optou, então, para ela fazer em São Paulo. E ela fez na primeira turma do Einstein. Hoje ela está formada, faz 4º ano de neurologia na Escola Paulista de Medicina, que é também uma baita faculdade. Na verdade, nesse mês de novembro, ela está na Unicamp fazendo estágio num setor específico lá dentro da neurologia. Então, essa minha, não digo guinada, né? Porque quem é médico por sacerdócio vai ser sempre médico, né? Uhum. Mas esse olhar meu para a política foi por me sentir plenamente realizada como médica, como empresária, como mãe, como professora. E agora eu acho que acho não, eu tenho absoluta certeza que eu consigo dedicar o meu tempo para servir as pessoas, que essa é a função maior do político, é estar lá para servir. Só que, infelizmente, o que acontece, Ayrton? As pessoas entram lá para serem servidos. O movimento é exatamente o contrário, Rafael. O movimento tinha que ser daqui para lá, é servir, é dar o tempo, dar a sua energia, dar o seu melhor para servir a população e não ser servido pelas benesses do poder. A senhora iniciou aí com um projeto lá em 2022 de Senado, né? Acabou não dando certo. Hoje Eu não desisti. Isso fique registrado. Porque todo mundo... Ai, por que você desistiu? Recuou ou não recuou? Claro que não. Qual De seria o jeito termo nenhum. correto para usar desse cenário todo que aconteceu? Dentro desse cenário, me empurraram para fora do palanque. Eu acho que o termo correto é esse. Me tiraram do páreo. A senhora, qual motivo aconteceu isso? A senhora Na verdade, acha que foi o quê? Por eu questão estava... de falta de espaço feminino na política? Não. Ou foi uma outra Rafael, você sentido? que é jornalista político, é isso que a gente Uhum. fala, né? Você sabe que está no discurso de todos que mulher na política é importante, né? Isso é unânime. Sim. Só que na vida real, na vida prática, isso é bem diferente. Porque a partir do momento que derem mais espaço para as mulheres e que a gente vai poder mostrar para que a gente está lá, dificilmente as mulheres vão perder espaço a partir de então, porque as mulheres têm muito mais aquele olhar sensível sobre as causas sociais. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu estudei muito para poder estar falando tudo isso. Então, vocês certamente já devem saber, você como jornalista da área, que parlamentos e executivos que têm mais mulheres no poder são muito mais... onde tem isso, as cidades têm muito mais projetos na área social, seja moradia, educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, tem muito menos corrupção, isso não sou eu que estou dizendo, e tem um trabalho indiano maravilhoso que diz que as meninas, Ayrton, sonham mais. Quando vem num púlpito uma mulher falando, elas pensam, eu também posso chegar lá. Quanto vale isso? Não é? Quanto vale isso? Então, esse trabalho indiano é belíssimo. Até quem me passou na ocasião foi Tabata Amaral, que passou esse trabalho para... Na época, a gente estava no mesmo partido. Então, eu acho que o nome correto é que eu fui empurrada para fora do palanque. Fui colocada para fora do palanque, porque, na ocasião, o PSB, que era o partido que eu estava, se coligou com o União Brasil, que já tinha um candidato ao Senado. Só que essa coligação não foi discutida com os membros do partido, nem nada. O nome da senhora passou por convenção, né? Teve passou, eu passei pela convenção. Passei pela convenção. O nosso presidente nacional, na ocasião, Carlos Siqueira, validou, falou, não, Natasha, olha, você pode contar com todos os recursos, vai chegar, mas as forças todas contrárias, não, sua candidatura vai afundar, você não vai, você vai... Porque qual que era o plano A nosso? Saiu, Mauro Mendes falava do tal do palanque aberto. Então, todos os candidatos... Ele queria todos os candidatos ao Senado próximo, né? Estariam ali pedindo voto para ele. Então, seria
Wellington, eu, Neri Geller e quem mais estivesse ali naquele arco, Uhum. ok? Ok. E o plano B? Fechando o palanque, eu sairia sem uma cabeça de chapa, sem um candidato a governador, mas faria a minha campanha ali. E eu só queria dar a oportunidade do mato-grossense chegar na urna e ter um nome diferente para eles votarem. Será que isso ia pedir muito? Era isso apenas e tão somente que eu falava. Mas nem isso eu tive oportunidade, porque o Mauro Mendes fechou o palanque e quando então eu fui conversar com o Maxi Russo e falar, e aí, vamos ao plano B? Eu estou coligado. Falei, como assim? A coligação tinha saído. E eu não me dei por vencida, porque eu não aceito nunca um não. Ele, então, ele me falou com essas palavras, liga para o Mauro Mendes e peça, então, que ele, vamos desfazer isso. Eu falei, o senhor que fez tinha que ser o senhor, mas eu faço. Liguei. E o Mauro me atendeu, logo depois do almoço, foi o dia das convenções do União Brasil. Era uma sexta-feira. Uhum. E ele me atendeu e falou, ai, Natasha, olha, hoje é dia da convenção, a gente está aqui correndo e tal. Falei, não, eu só quero que desfaça essa coligação, já falei com... Olha a minha ingenuidade. Né? Mas, enfim, foi isso que me foi pedido, vamos até o final, então vamos pedir. Quando foi 00:01, o prazo era 00:00 e pouquinho, era meia-noite. 00:00 e pouquinho eu recebo uma mensagem do nosso governador dizendo que, infelizmente, não tinha dado tempo de tudo aquilo acontecer. E aí, você não... Eu não consegui sair, porque houve a coligação do PSB com a União Brasil, e a União Brasil já tinha um candidato, o Wellington, que era o Wellington, do Wellington. então eu não consegui concorrer. E foi uma situação similar à que sua mãe viveu também, né? No Na PT. verdade, isso. Que Só ela que ali era foi dentro do partido, ela era senadora, teoricamente, natural e da natural que reeleição, né? fosse para a Ainda reeleição. mais ela que fez um bom mandato, 8 anos. Exatamente. Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem disso, mas em 2016, a mãe já tinha saído do Senado, tinha 5 anos. Ela ainda era das 3 senadoras, dos 3 senadores, era uma delas, a que tinha mais projetos de impacto social. E hoje a gente vê aqui deputados e senadores com um projeto aí no mandato de 4 anos. Uhum. E ela, com todos os projetos que ela fez, então, isso a elevou o título. Era ela, o Cristóvão Buarque, agora eu não me lembro quem era o terceiro. 5 anos depois, Rafael, que ela já tinha saído do Senado, ela continuava sendo dos 3 senadores com maior número de projetos de impacto social. Aí você perguntou, foi parecido? Foi. Na verdade, ela ia para a reeleição em 2011 e o Carlos Abicalil, qual que seria o natural? Ela ir para a reeleição no Senado, o Abicalil, reeleição para deputado federal. Só que ele falou, não, eu que vou sair para o Senado. E acabou que os dois perderam as eleições. Então, se perdeu, o PT acabou ali naquela ocasião perdendo 2 vagas que eu diria certas, né? É que eleição se ganha no dia, na urna, no voto. Não dá nunca para dizer que seria certa, né, Rafael? Mas tem um caminho uma grande chance de que ela fosse reeleita e ele também, né? E, na verdade, ela foi eleita num momento assim, eu não vou me esquecer jamais. Na véspera, no sábado das eleições de 2002, a manchete: Dante Bezerra eleitos para o Senado. E se elegeram Séries e Jonas Pinheiro. Eleição ao Senado sempre surpreende muito. Ainda mais quando são 2 vagas, né? Essa, verdade. Para alguns malditos, segundo voto, né? Exato. Às vezes se para garante alguns só benditos, às vezes se garante só no primeiro, mas vem o segundo voto. Vem o segundo, né? É isso aí. Natasha, e o que dessa experiência de 2022 e também da própria experiência das séries, né? O que você tirou de entendimento, o que você aprendeu com esses 2 episódios? A gente aprende, né? Primeiro que a gente amadurece, cresce, evolui, e eu acho que vem reforçar alguns conceitos básicos, né? Que política é a arte do entendimento, é a arte do esgotar o diálogo, aquela coisa de conversar, e política é grupo. Política não é feita, você não pode nunca, jamais, em hipótese nenhuma, ser candidato de si mesmo. Naquela ocasião, eu me coloquei como candidata ao Senado exatamente para poder
devolver, que o povo de Mato Grosso pudesse ter uma opção de votar em alguém diferente. Era esse o meu objetivo. Dessa vez, eu me coloco à disposição do partido. Já me coloquei à disposição do partido, e o partido, e nós todos construímos, estamos aí na construção. Posso dizer a você que já está construída aí a minha pré-candidatura ao governo do estado de Mato Grosso. Uhum. E acho que já está mais do que na hora, né, de Mato Grosso ter uma governadora, né? Uma mulher Eleita mesmo. A gente teve um caso da da Iraci, Iraci França, né? mas Mas ela era vice que assumiu por um vice. período, né? Cuiabá também nunca teve. Várzea Grande, que é a nossa segunda maior cidade, do lado já teve 3 prefeitas mulheres, né? Uhum. E Cuiabá nunca teve. Na verdade, a gente teve Jaci Proença, mas Eleita era como vice, né? também vice, né? Então, Nesse processo, desde 2022, a senhora falou algumas entrevistas até de um perfil mais para o legislativo, né? E não para o executivo. exatamente por causa da Que minha mudou? experiência com o conselho, né? Então, no conselho, a gente faz leis, a gente define protocolos, né? Define legislações. E porque minha mãe, né, era deputada, Uhum. depois foi senadora, então eu só a vi ali dentro do contexto legislativo, né? Mas como gestora, hoje eu posso dizer, depois de 2 empresas, né, 2 empresas que deram certo, 2 empresas de sucesso, que eu tenho o maior orgulho, eu posso dizer que é possível sim fazer diferente, que é possível sim, basta a gente ter vontade política e estar naquele movimento, Ayrton e Rafael, de servir. Mato Grosso não pode ser mais um balcão de negócios. Mato Grosso é um estado maravilhoso, eu tenho muito orgulho. Sou filha de gaúcho. Meu pai e minha mãe são gaúchos, mas vieram para cá, quando eu já falei aqui no início da nossa conversa, vieram na década de 60. Não tinha rua asfaltada em Cuiabá. Eu falo Cuiabá porque era a capital já, Uhum. né? Então era rua de paralelepípedo. A gente morava ali na 13 de junho, na rua de paralelepípedo. A minha casa, eu nasci naquela casa que era colada no DENIT, né? E os 2, pai e mãe gaúcho, vieram para cá, e eu, assim, volto a dizer, tudo que eu tenho eu devo a esse estado. Então eu quero, assim, é meu propósito de vida agora. Eu voltar e servir o nosso estado. A senhora fala do sucesso na iniciativa privada, mas a gente sabe que no setor público há muitas dificuldades Sem que dúvida. talvez na iniciativa privada a senhora não tenha conhecimento, a burocracia, enfim. A senhora acredita que mesmo sendo tão diferente, está preparada para esse desafio? E como convencer também nesse período aí que a gente vai ter de pré-eleição e de eleição, convencer o eleitor de que é possível apostar também em um nome novo? Então, eu trabalho na rede pública, na saúde pública há 23 anos. Sou funcionária pública federal da Universidade Federal de Mato Grosso, sou locada dentro de um posto de saúde onde eu trabalho há 23 anos. Então, eu posso lhe dizer com toda a propriedade, com bastante tranquilidade, aonde estão os problemas que a gente precisa resolver na atenção primária, na atenção secundária, na terciária, na saúde, porque, afinal de contas, são 35 anos que eu sou médica. Então, eu consigo dizer para você o sofrimento daquela mãe que precisa fazer um ultrassom do seu filho e que leva meses, às vezes anos, para conseguir um ultrassom. Eu posso lhe dizer o sofrimento daquela gestante que não consegue fazer um exame de sífilis. Morrem 200 crianças vítimas de sífilis congênita no Brasil por ano. Vocês sabem o que é a sífilis, meu Deus? É uma doença totalmente tratável, trata com penicilina, que é o antibiótico mais antigo e mais barato do mundo. Mas morrem 200 crianças por ano de sífilis congênita no Brasil. Eu sei a dor daquela mãe que tem um filho com autismo e que não consegue uma fisioterapia, uma fonoaudiologia, uma nutricionista, uma psicóloga. Eu sei a dor daquele paciente diabético que não encontra medicamento ali no posto. Então, é possível sim, claro que é possível sim. Agora, basta ter vontade política, se armar de boas pessoas. Armar não gosto desse se aproximar de pessoas do bem, que queiram realmente fazer, que estejam
realmente dispostas a contribuir com um Mato Grosso melhor. Eu ando por esse interior, me dói o coração de ver essa desigualdade que existe aqui. Eu até me emociono, porque enquanto a gente tem um estado riquíssimo, um estado que é assim orgulho para todos nós, com agronegócio pujante, com a soja, com o algodão, com o milho, com o gado, tudo isso nos deixa assim muito honrados e orgulhosos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê 150 mil pessoas passando fome no nosso estado. Muitas mães, famílias tendo que se mudar daqui para os filhos estudarem fora, porque aqui não tem perspectiva de trabalho. Não dá para. Como vamos gerar renda? Vamos usar todo esse nosso potencial para fazer geração de emprego e renda. Não sei se vocês sabem, eu tive a oportunidade de estar em Pontal do Araguaia, questão de umas 2, 3 semanas atrás, e fui visitar a primeira agroindústria das sementes do Cerrado. Vocês sabiam que tem aqui no nosso estado isso? Isso eu não sabia. Olha, escrevam aí, vão lá ver. É a chamada da indústria do piqui. Mas, na verdade, não é só o piqui. Tem outras, né? O cubaru, a castanha de caju, enfim. É uma agroindústria, está ainda em construção. Uma agroindústria das sementes do Cerrado. Olha que coisa maravilhosa. Então, começar a beneficiar as nossas commodities aqui para poder gerar renda, para poder fazer esse estado ser mais humano, mais igualitário. E o que você diria? Por que eu vou convencer alguém a votar numa mulher, numa professora, numa médica, numa empresária, numa mãe? Porque eu acho que Mato Grosso até então teve um governo aí de um pai ausente. E ele está precisando de um governo de uma mãe presente. Ele está precisando de uma pessoa que goste de gente, que goste do ser humano, uma pessoa humanista que está lá para contribuir e não para fazer da política um meio de vida, para fazer da política a sua profissão. Política não é profissão, a gente está na política e não é. Então, assim, essas são os meus argumentos Bons argumentos. como médica para tentar convencer. Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre o campo partidário. Voltando sobre esse assunto novamente, a senhora atualmente está no PSD, né, um partido que tem outros nomes aí também que são pontuados aí dos bastidores, que também podem concorrer ao governo, como o ex-prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Tem também o Jaime Campos, que recebeu o convite para poder filiar o partido. A gente sabe que ele tem um projeto aí de também concorrer ao governo. A senhora acha que esses nomes, essas especulações de bastidores, esse movimento, pode acabar atrapalhando o projeto da senhora, que é o governo? Olha, Rafael, sinceramente acho que não, viu? Sinceramente acho que não. Eu estou muito feliz do partido estar encorpando, estar trazendo gente, como a gente já comentou, a política é a arte, né, do diálogo, é a arte de agregar pessoas, de trazer pessoas, é assim que a gente cresce, é assim que o partido se encorpa, né? Eu não acredito que isso seja possível, mas, como já dizia Juracy Magalhães, que todo mundo acha que foi Ulisses Guimarães que falou, né? A política é como o céu, né? Você olha lá, está de um jeito, como a nuvem. Nuvem no céu, né? Você olha lá, está de um jeito, dali a pouco está de outro jeito. Foi Juracy Magalhães que falou isso, não foi Ulisses Guimarães. Mas Confundiram ali, parecia do nome. porque sempre falo, né? Como dizia Ulisses Guimarães, ele repetiu o que Juracy Magalhães já tinha falado. Mas eu não acredito que isso venha a comprometer, até porque a gente tem ali no partido, no PSD, é um diálogo muito franco, muito aberto, muito transparente. O senador Carlos Fávaro, que é ministro e é também o presidente regional aqui do partido, ele é uma pessoa que agrega, que traz as pessoas para o diálogo. Então, eu realmente não acredito nessa possibilidade. Mas a gente está aí conversando, dialogando, construindo, pavimentando toda essa pré-candidatura para que tenhamos aí bastante força de chegar ali no momento decisório e ser a pessoa escolhida. Mas a senhora tem um plano B, caso isso não ocorra ao governo, de tentar, por exemplo, ao Senado novamente, ou a federal, deputado federal? Existe um plano B dentro desse campo? Assim, eu não diria a você que existe um plano B totalmente já definido como existia naquela ocasião em 2022, tá? Não.
Mas, é claro, outras possibilidades podem se abrir. Ser vice, ou ser suplente, ou ser senadora, deputada federal, deputada estadual, enfim, eu acho que todas as possibilidades dentro desse meu propósito, que é servir, está valendo. Como está o diálogo? O PSD tem uma composição aí desde a última eleição com a Federação, né, Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Como está o diálogo também com essas siglas? Também Esse tem. projeto e essa Uhum. pavimentação desse projeto também conta com essas Isso, lideranças? tudo isso está sendo construído, né? A gente está aí há 11 meses ainda da eleição, né? Uhum. Na verdade, 11 não, 10. Novembro já, É, né? 10 10 meses. meses. Por aí. Novembro, dezembro, janeiro, sei lá, falta um bocado aí de tempo, né? Falta um bocado de tempo, mas tudo isso tem sido construído. A gente tem conversado, já conversei bastante com o Lúdio Cabral, que é meu colega, né? E que a gente tem trocado muitas sugestões sobre a questão saúde. Tive a oportunidade de conversar com o meu querido professor Júlio Miller, também da saúde, né, que já foi secretário de saúde, que ajudou ali na concepção do SUS na Constituição de 88. Tenho conversado com a professora Rosaneide, com Barranco, com Aloysio Leite, então, assim, com Lani, que a gente ainda não conseguiu sentar com a Patrícia e a Lani. Do que a- PCdoB, né? Isso. Mas as conversas e os diálogos estão acontecendo. Isso é política, né? Natasha, e como que tá também a construção para o Senado? A senhora tem participado dessas conversas, a gente tem aí como natural também uma candidatura do Fávaro à reeleição, mas aparentemente esse campo de centro-esquerda só tem um nome até agora para a disputa dos dois, das duas cadeiras, né? E a gente do campo da direita tem até uma Tem briga ali, todo mundo querendo o voto dessa direita. Briga é o que tem, né, meninos? O Rafael, que é da área ali do Mitier, tá, sabe, com mais Acompanhando de detalhe, perto. acompanhando de perto, né? Briga para governo, para governo, briga para o Senado, enfim. Isso faz parte, né, da democracia. Eu acho que isso realmente é a grande festa da democracia, né? Você poder ter aí a opção de escolher, desde que seja tudo muito lícito, tudo muito transparente, né? Não ficar empurrando ninguém do palanque, Uhum. né? Mas com lisura, com transparência, eu acho que isso realmente acontece. Eu não tenho participado aí, a princípio, das discussões para o Senado, mas com certeza absoluta, as forças progressistas do Estado vão ter mais de um candidato, não só o senador Carlos Fávaro, a ideia é ter outros nomes e Para estão esse vindo segundo aí, voto para aí, esse né? segundo voto. Quem seriam esses nomes? Na verdade, Os nomes existem desses aí alguns, mas dentre eles o ex-senador Pedro Tax, né? É um possível nome também, mas enfim, tudo isso é construção, né, meninos? Ainda não está nada definido, ainda não tem. Até 4 de abril, muita coisa pode acontecer, né? Agora, o que eu posso dizer a vocês, eu estou no jogo. Seja dama, seja rei, o que for, eu estou no jogo. Natasha, a gente tem aí em Mato Grosso uma forte rejeição a esse campo progressista, à esquerda, ao PT, ao presidente Lula. Como que a senhora acredita que é possível, né, fazer uma campanha e seja uma campanha competitiva dentro desse quadro de rejeição que ainda é presente em Mato Grosso? Eu acho que assim, a gente tem que parar, e vocês da imprensa têm uma importância fundamental. Eu já pedi isso em outras entrevistas que eu dei, parar com essa coisa da direita e da esquerda e vamos colocar no centro do debate as grandes questões, né? O que é importante aqui para o nosso Estado? O que eu preciso colocar e debater aqui para o nosso Estado? Olhar no olho do eleitor e dizer para ele, olha, aqui a gente tem problemas graves com segurança pública. Nós somos o campeão de feminicídio, e vamos ser pelo 3º ano consecutivo, com certeza, porque já foram 46 mulheres assassinadas só esse ano, pelo simples fato de serem mulheres. Isso tem que estar no centro do debate. Tem que estar no centro do debate também que nós temos aí 150 mil pessoas que passam fome. O Brasil já saiu do mapa da fome, que é quando menos de 2,5% da população não tem. Mas aqui no Mato Grosso, 3,9%, Ayrton, passam fome. Como que o Estado, que é o celeiro do Brasil, o celeiro do mundo, como que a gente tem isso?
E tem que continuar, o agronegócio tem que ser cada vez mais forte, mais pujante, e a gente tem que realmente estimular, estimular a agroindustrialização, como eu falei aí, da agroindústria, das sementes do cerrado, do pequi, mas a gente também tem que valorizar a agricultura familiar. Vocês sabiam que 80% dos produtos da agricultura familiar vem de fora aqui para Mato Grosso? Com essa terra que aqui tudo dá? Depois daquela revolução provocada pela alcalinização e acidificação, a modificação do solo, que a Embrapa propôs ali com Alisson Paulinelli, quando foi ministro da Agricultura, e que ele mudou o solo do Cerrado, eu me lembro disso, que eu falava assim, quando houve a divisão do Estado, eu falava, poxa vida, ficou tudo lá para Mato Grosso do Sul, as indústrias, tudo mais lá, Mato Grosso do Sul, mais assim, as ruas maiores, asfaltadas, e aqui nada. Foi só uma questão de tempo, né? Porque com a Embrapa tudo se revolucionou e pôde fazer aqui no nosso Essas estado condições, né? ser esse celeiro do mundo que é. Então, o agronegócio vai bem e tem que ir cada vez melhor, mas a gente também tem que incrementar a agricultura familiar, e isso o ministro Carlos Fávaro tem feito de maneira extraordinária. Tem aí 2 programas, ele trouxe a Embrapa aqui para a Baixada Cuiabana, e além disso, tem o programa Solo Vivo, que recupera áreas degradadas. Então, assim, tudo isso, é isso que tem que estar no debate. Eu sou radicalmente a favor da vida. Sou contra o aborto. Se isso é ser de direita, então, eu sou de direita porque eu sou contra o aborto. Assim como eu sou contra ideologia de gênero, que nem existe, mas assim, se criou esse termo, né, de ideologia de gênero, também sou contra isso. Eu sou a favor das pessoas viverem num estado em que haja mais justiça social, em que haja menos desigualdade. Esse abismo social que existe aqui, isso me fere frontalmente. Então, se isso é ser de esquerda, se ser a favor da igualdade social, de diminuir desigualdade, for de esquerda, então eu sou de esquerda, então eu não sei o que eu sou. Eu sou uma social-democrata. Sou uma empresária, emprego aí centenas de pessoas, faço a economia girar e faço justiça social. E o que eu sou, então? Eu sou uma social-democrata. Eu sou uma pessoa que luta pelos direitos dos menos favorecidos, dos mais vulneráveis, e também tenho aí sou a favor da livre iniciativa. Mas a senhora não fica assustada, por exemplo, de venderem uma imagem da senhora à sombra de alguma pessoa, à sombra, por exemplo, do presidente Lula, à sombra do Carlos Fávaro, e acabar escondendo quem você realmente é, por exemplo, quem é a Natasha, e você viver, Sem e até às dúvida. vezes os eleitores não queiram conhecê-la, nem mesmo votar na senhora por conta de sombras. Pois é, eu acho que assim, essa colocação de vocês é extremamente importante. E o que eu penso a respeito disso? Eu tenho meu CPF. Eu estou aqui me abrindo, estou aqui olhando no olho de vocês, olhando no olho da câmera aqui, da câmera me colocando aí realmente pronta para ajudar, pronta para contribuir, pronta para ser um nome novo, um nome que vai trazer frescor para a política, um nome de uma mulher. Não é porque eu sou mulher, mas eu me preparei para estar aqui. São 35 anos de serviço prestados à medicina do Mato Grosso, são 23 anos de serviço prestado na área pública, são 2 empresas. E o mesmo ministro, que é o senador Carlos Fávaro, do PSB, nós temos o PSD. PSD. Eu falei B? B. Desculpa, não, PSD. O Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, ele é secretário do Tarcísio de Freitas, que é da direita de São Paulo, governador de São Paulo. Então, assim, mostrando que o PSD é um partido de centro, é um partido que busca ali a conciliação e colocar no centro do debate os problemas, e não essa questão ideológica, que eu acho que esses políticos que ficam só, porque é de direita, porque é de esquerda, e não sei o quê, é de direita e de esquerda, isso é um discurso vazio, isso é muito raso. O eleitor, eu sinto que ele está cansado disso, e eu espero que ele tenha aí, que ele se desnude, né,
no discurso de cada um desses que se colocarem como candidato, que eles possam enxergar a alma desse candidato e possam ali, então, entender o que é o propósito de cada um deles ali que se colocam. Então, essa coisa aí da direita e da esquerda é um discurso raso e que a gente viu que não vai levar a lugar nenhum. A senhora acredita que até a gente viu em 2022, né, Rafael? 22 não, 24, a campanha do Lúdio aqui em Cuiabá, né? Que buscou justamente esse caminho não do extremo, mas de até Todo extremismo é adotando muito ruim, pautas né? conservadoras, enfim, não fugindo um pouco desse extremo PT e PL, Eu sou né? cristã fervorosa, não saio de casa sem rezar, ando com o meu escapulário de Escapulário Nossa dela. Senhora das Graças, que é a Nossa Senhora que faz aniversário agora, dia 27 de novembro, pertinho do meu, que é dia 23. Então, assim, e sou uma cristã e pratico a religião cristã. Vivo essa religião. E qual é o primeiro mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Eu não sei se essas pessoas que fazem fake news, está lá, é um dos mandamentos da lei de Deus, não mentir. O que é uma fake news se não é uma mentira? Então, essas pessoas que muitas vezes falam de defesa de Deus, defesa da religião, estão falando mentira, mas está lá nos mandamentos, se não me engano, é o 7º, 8º mandamento da lei de Deus, não mentirás. E o que é uma fake news se não uma mentira? Grandes Então, casos. assim, a gente precisa, as pessoas precisam conhecer a alma do candidato, entendeu? Eu acho que isso é importante, saber realmente quais são os propósitos dessa pessoa. Para que ele está ali se colocando? Eu acho que é isso. E eu espero que eu consiga passar aí para as pessoas essa minha disposição, essa minha vontade, esse meu propósito de estar ali para contribuir, para servir. E volto a dizer, o movimento tem que ser esse. Você está ali para servir e não ser servido. Confirmando essa candidatura ao governo, a senhora tem preferência de candidato a presidente? Porque a gente tem o presidente Lula do PT, mas o PSD Eita, também quase não saiu. Quase não saiu aí. Querendo ser um PSDB, mas o PSD também tem uma possibilidade de candidatura do Ratinho, né? Como a senhora vê esse cenário nacional? Olha, vou ser bem honesta com você. Eu estou focada aqui em mim, estou focada nas minhas coisas. Eu acho que ainda temos Porque isso mostra justamente o que a longo... senhora falou do PSD, né? Aham. De ter o Kassab ali no No governo governo do Tarcísio, Tarcísio, o Fávaro com o Fávaro no Lula. Lula. Então, isso mostra o quê? Que o PSD, e não é só o Fávaro que é ministro do PSD, né? Então, a gente tem outros ministros. Enfim, o PSD é um partido de conciliação. Aliás, vocês se lembram quem foi no primeiro governo Lula? Quem era o vice do Lula? Era o José Alencar. Qual era o partido do Zé Alencar? PL. PL, verdade. PL. Ou seja... Quase um teste aqui, né? eu estou fazendo prova com esses meninos, eu estou muito Uma audaciosa. arguição. Né? Eu estou muito audaciosa. Mas veja... Sim, acho que na época era PR, né? Depois o PR voltou para o PL. Exatamente. Então, vejam, a política é a arte da conciliação. Então, o Zé Alencar e o Lula mostrando que é importante que estejamos juntos para oferecer para a população o que seja melhor. E realmente o governo Lula, o primeiro Lula, o Lula 1, foi algo extraordinário, especialmente para aquelas pessoas mais vulneráveis. Depois a gente realmente teve aí alguns problemas, mas enfim, não vem ao caso. A mesma coisa citam Lula e Alckmin, 2 inimigos mortais, como que se juntam? Para mim isso, assim, era a democracia que estava em jogo. E existem algumas coisas que são inegociáveis. E a democracia é uma delas. Não dá para se negociar democracia. Então, qualquer coisa pessoal tem que ser muito menor em torno de um projeto maior, que é o de defender a democracia. E a senhora acredita que essa junção aí, Alckmin, Lula, tem dado bons resultados ao país? Olha, eu sou meio suspeita para falar, porque eu tenho assim uma verdadeira adoração por Dr. Geraldo Alckmin. Muita, e aliás, tenho aí já marcado com ele na semana que vem, vamos conversar sobre segurança pública. Eu tive a oportunidade de já ter muitos encontros com ele, e por ser médico, anestesista, e a gente tem uma conversa assim, muito, muito bacana, muito próxima mesmo. E
eu acredito que foi uma receita que deu certo. O Dr. Geraldo Alckmin traz essa leveza para o governo, traz o diálogo. Não que o Lula não tenha, que é uma pessoa também, poxa vida, chegar onde ele chegou, não Ninguém é. pode questionar a Não, capacidade de articulação dele, jamais né? dá para questionar isso. É um ser humano que tem uma capacidade de articulação enorme. Mas, veja, se a gente for analisar, o Alckmin traz essa leveza. Dentro desse contexto terrível que a gente ficou aí, com o tarifaço de Trump e tal, quem foi que assumiu o protagonismo de tudo isso? Foi o doutor Geraldo Alckmin. Então, ele traz aí essa. Desde o início do governo, ele está como ministro acumulando ser vice-presidente e o ministro lá da Indústria, Indústria, Comércio e Serviços. Então, assim, é louvável e é uma pessoa extremamente fiel, é uma pessoa assim que é muito confiável e é uma pessoa assim, um ser humano de uma capacidade também, de uma inteligência e de uma é um político nato, né? E ele estava me contando ali como é que ele começou como vereador em Pindamonhangaba. É. Então eu acho que é uma receita que deu certo. Doutora, na pesquisa até para o nosso episódio, eu fiquei muito curioso com a história do seu pai também, né? Que foi perseguido pela ditadura militar. Ano passado ele recebeu até o título de Cidadão anistiado anistiado político político brasileiro. brasileiro. É. E aí, eu gostaria de trazer para esse momento de agora, esse momento que a gente no Congresso debate aí uma anistia aos condenados ao 8 de janeiro e também até uma anistia ampla a quem planejou aí essa tentativa de golpe e uma anistia ampla até para quem tentou explodir caminhão no aeroporto de Brasília. Tendo essa experiência, esse entendimento de casa, qual que é a diferença dessa anistia que foi dada no período pós-ditadura militar e com essa anistia que é discutida hoje no Congresso, na visão da senhora? Olha, eu me lembro, Ayrton, de chegar em casa, ali na Vila Militar, não nessa que eu nasci, ali na 13 de junho, mas na Vila Militar, ali do Círculo Militar, onde tem ali, próximo do Hospital Jardim Cuiabá, a gente chegar em casa e tá o sofá todo revirado, com os fundos cortados, procurando documentos, porque meu pai era tido como um cidadão de esquerda, que era uma pessoa, como é que eles chamavam? Subversivo, que era um comunista, porque minha família toda, por parte de pai, é russa. Meu avô e a minha avó, paternos, vieram da Rússia. Até os 12 anos de idade, meu pai não falava uma palavra em português. Eles vieram para uma colônia no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Sarandi, e ali se estabeleceram. E meu pai, ele era o primeiro de 7 filhos. 3 morreram de doenças da infância, pneumonia, meningite, diarreia, mostrando a pobreza da família. E ele então foi servir o exército e viu ali uma verdadeira tábua de salvação para poder ajudar os irmãos, os outros 2 que ainda tinham ficado. 3, né? 3. E aí ele estudou para entrar na preparatória, na escola preparatória de cadetes. E ele contava que durante o dia ele vendia jornais. Ele disse que o patrão dele, que era o dono da banca, sempre dava um dinheiro a mais para ele, porque ele vendia todos os jornais. Aí ele perguntava assim, mas como é que você vende? Ele, não, é segredo. Ele lia todos os jornais, todos os dias, lia, e aí ele saía dizendo, olha, lê aqui, o que vai acontecer, o que fulano fez, o que Beltrano fez. Então as pessoas ficavam curiosas e compravam. Então ele vendia rapidinho os jornais, aí saía com outra leva, e com isso ele conseguiu passar na MAN. Ele fez a Academia Militar das Agulhas Negras. E em dezembro de 63 ele se formou e foi para o Rio Grande do Sul servir. Foi lá em Cruz Alta, onde ele conheceu minha mãe. E começaram a namorar. No dia 1º de abril de 64, na Ordem Unida do dia, o coronel, onde ele estava servindo como tenente, recém-chegado da MAN, disse ao grupo lá, ao comando, que os militares estavam em Brasília, que a partir dali os militares então estariam no poder. E quem fosse o contrário desse um passo à frente. Ele deu e foi preso.
Então, ele sempre foi uma pessoa de posições muito bem definidas. Ele também era uma pessoa que sempre lutou pela justiça. Então, tem alguns valores que são muito fortes na minha família. A questão da justiça, a questão da idoneidade moral, do caráter, da integridade. E eles sempre nos ensinaram: escolham o que vocês quiserem na profissão, mas dentro daquilo que vocês fizerem, façam o seu melhor. Então, nunca. Você perguntou, né? Começou perguntando como é que foi ser médica. Eu sou a primeira e única médica da ocasião Da na família e família. tal. Qual que é a diferença daquela anistia para essa? O meu pai teve que pedir demissão do exército, porque foi dito para ele com todas as letras que ele jamais seria um coronel, um general, por causa das posições políticas dele. E ele tinha uma verdadeira adoração, porque a partir do momento que ele entrou no exército, ele começou a receber e mandava dinheiro para a família para sustentar os outros irmãos. E ele tem, assim, a disciplina, todos nós lá em casa, aquela disciplina militar. Você não deixou. Nossa, não. Então, quando você me pergunta qual é a diferença da anistia daquela ocasião para essa anistia, não dá para comparar, são coisas tão distintas, tão diferentes, que, assim, não dá para comparar. A gente imaginar que, ai, mas é uma idosa que foi, mas o que ela tinha que ir lá destruir um patrimônio que é público? Meu Deus, como é que se imagina num país como o nosso, que é um país, a princípio, nunca foi um país de um povo violento, não é um povo argentino, não é um chileno que tem ali correndo nas suas veias o sangue latino muito mais ofensivo, mas não, destruindo tudo e ficou ali como que eram pessoas que estavam ali não sabendo o que estavam Descontentes com o resultado da fazendo, eleição, né? Não é assim que se faz. Não é, decididamente, não é assim que se faz. Num jogo democrático, o resultado das urnas deve ser respeitado. E, aliás, uma outra coisa que eu acho que, assim, no país está muito aflorado. Ganha um determinado grupo político, em vez de irem lá se dar as mãos, como nos Estados Unidos classicamente se fazia antes do Trump, Uhum. quem perdia lá cumprimentava, olha, estamos juntos, a eleição já acabou, Vou fazer aqui vamos minha fazer o meu oposição melhor, vou fazer a minha séria, né? oposição, uma oposição séria, uma oposição firmada em conceitos aí totalmente republicanos. Mas não, hoje faz oposição pelo simples fato de ser oposição, para aquela coisa realmente não andar. Veja o nosso Congresso Nacional. O nosso Congresso Nacional está completamente parado. O nosso Congresso Nacional aí, eu sinto vergonha alheia muitas vezes de pensar em tudo que se aprova no Congresso e os grandes projetos nacionais. A PEC da segurança pública está parada. Agora diz que vai para votação dia 4 de dezembro, né? Que o Toda a operação do Mendonça Rio de Filho, Janeiro, né? depois dessa operação no Rio de Janeiro. Então, assim, tem que acontecer as coisas para poder se tomar uma posição. Então, é a mesma coisa, por exemplo, no feminicídio. Mas a gente prende todos os matadores de mulher. Os casos são elucidados, né? Só que, assim, prende depois que a mulher já morreu. E aí? Como é que fica aquela família dilacerada, uma criança, várias crianças ali órfãs? Como é que fica tudo isso? Tem que se fazer políticas de prevenção para não deixar isso acontecer. É educação, é entender o entorno daquela mulher, o que é que acontece, e não só prender o cidadão que matou, que nem merece ser chamado de cidadão. Natasha, já que a gente falou sobre essa questão até do feminicídio, a gente vê aí uma discussão muito forte, não só em relação a esse crime, mas outros do endurecimento das leis, do Congresso também que tem sido lento em relação a isso, a atualização do Código Penal, enfim, o novo Código Penal, há uma discussão muito em torno disso. Na questão do feminicídio, até recentemente o presidente Lula sancionou uma lei apresentada pela suplente senadora de Mato Grosso, Margarete Busetti, né, aumentando aí até 40 anos de prisão como pena. Você acredita que esse é o caminho? É o endurecimento das leis que vai resolver? Com uma lei dura, o cara vai deixar de cometer esse assassinato? Claro que não.
não é só isso, né? Eu acho que tem isso e tem muitas outras coisas, a começar pela educação. Então a gente tem que ensinar desde pequeno, o menino na escola, é lá, porque esse menino vive aonde? Qual que é o ambiente que ele vive? Ele vive num ambiente que a mãe apanha todo dia, que é normal o pai chegar bêbado em casa e bater na mãe. Então aquilo para ele é o normal. Ele tem que saber que não é o normal aquilo. Quebrar esse ciclo intergeracional do crime, da violência. E como é que se faz isso? Através da educação. Além disso, ter mais policiais. Aqui no estado tem um concurso aí que não chamam esses policiais, valorizar o profissional da segurança pública. Então, fazer uma força-tarefa entre Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, todos trabalhando integrados para combate ao crime. É inadmissível imaginar que no nosso governo aqui, o ano passado foram gastos R$ 503 mil e comprados viaturas para Maria da Penha. Esse foi o que foi feito para a segurança pública, aliás, para a violência contra a mulher no nosso estado. Então, assim, não adianta. Então, tem que trabalhar como? Com educação, com aquisição de equipamentos, com treinamento desses policiais, com valorização desses policiais, fazer mais concurso, trazer esses dos concursos, aumentar o efetivo, trabalhar com inteligência. Então, a inteligência é outra ferramenta importantíssima dentro da segurança pública. Então, tem que ter a inteligência ali para saber como fazer, o que fazer, em que momento fazer, e ter a integração dos três poderes, o governo federal, o governo estadual e o municipal, cada um trabalhando junto, com os mesmos objetivos, para que as metas sejam alcançadas. Não dá. A grande discussão agora é porque querem tirar a autonomia dos estados, a federação. Gente, vamos lá, vamos sentar na mesa e vamos ser gente grande e pensar na população que está sofrendo. O narcotráfico está agora institucionalizado, o narcotráfico está infiltrado em todas as cidades. Olha, semana passada eu perdi minha sogra, numa cidade que tem 8 mil habitantes do interior da Bahia. Pois o PCC está lá. Aliás, Comando Vermelho está lá. O Comando Vermelho está lá. Então, vejam, e o Comando Vermelho está na venda do gás para aquela comunidade, o Comando Vermelho está na venda da internet. Não é mais, que o dinheiro não vem mais só, e a maior quantidade nem vem mais da venda da droga. Olha o nível que nós chegamos no nosso país. Então, realmente, isso é bastante preocupante e são todas essas medidas que têm que ser feitas, né? Então, em termos de segurança pública, no geral, é aumento de efetivos, é valorização desse profissional, treinamento desse profissional, atuar na inteligência, comprar equipamentos, comprar viaturas e, quando a gente fala especificamente da violência contra a mulher, e vocês sabiam também que Mato Grosso é o estado que mais violenta a criança no Brasil? Até dias atrás, foram 70 crianças só no mês de outubro violentadas. Eu trabalho no Hospital Júlio Miller, que é o hospital de referência, que recebe essas crianças vítimas de abuso. Então, assim, isso mostra uma deterioração da sociedade. O que é que se espera de uma sociedade que violenta crianças dessa maneira? É uma situação complicada, né, doutora? E é uma discussão que, às vezes, a gente vê que chega um momento, essa discussão aumenta, parece que a participação amplia, mas não avança também, Não né? avança, não avança. Eu também tenho essa Eu acho que essa questões sensação. ideológicas também atrapalham muito a discussão Eu desses não tenho assuntos, né? dúvida. É essa questão ideológica. Aquela história, bandido bom é bandido morto e pronto, acabou. Não é assim que a coisa funciona. O problema é muito mais embaixo. É claro que bandido tem que estar preso, bandido tem que estar tomando as medidas corretivas. Esses dias eu fui chamada para dar uma aula lá no socioeducativo. E ali você vê um menino de 16, 17, 15 anos, 12 anos, e você vê já muitos com crimes nas costas, com homicídio nas costas. Isso é a deterioração da nossa sociedade. O que é que a gente pode fazer? Não é ficar de braço cruzado ali na bolha, discutindo entre quatro paredes, é sair para ação. Nem só também discutir, jogá-los ali numa Não, unidade eu penitenciária, né? fui ali falar, Ayrton, sobre
saúde mental. Então, vejam, falar de saúde mental, eu cheguei ali, eu pedi muito a Deus que me desse muita luz para que eu pudesse tocar o coração daqueles meninos e meninas que estivessem ali, para que realmente se olhassem, pedissem ajuda, porque falar de saúde mental para uma pessoa sem perspectiva, hoje os nossos jovens estão muito sem perspectiva, não precisa estar dentro do socioeducativo, não. Você vê dentro da sua casa, muitas vezes, os jovens sem perspectiva de trabalho, sem perspectiva de avanço social. Então, assim, o que resta para eles? Então, muitas vezes, entrar no crime é um caminho mais rápido, é um caminho muito mais curto, mas é um caminho sem volta e é um caminho, como eu digo, do mal. É um caminho que não vai terminar bem nunca. Infelizmente, nosso tempo já acabou, doutora Natasha. A gente tinha já até alguns assuntos ainda para falar mais, né, Rafael? Eu Mas volto outras vezes. Volta, terá outras oportunidades. Até começo da campanha de 2026, tem muito tempo ainda, né? Temos chão. E teremos outras oportunidades. Enfim, muito obrigado por ter vindo aqui, conversado com os nossos espectadores, se apresentado para quem ainda não a conhecia, tratado também sobre esses assuntos importantes, como segurança. Enfim, muito obrigado. Até uma próxima, doutora. Quem agradece sou eu. Eu agradeço a você, que muito bem aí me tratou aqui. A você, Rafael, também. Agradeço aí aos nossos espectadores a paciência, né, de estar conosco, nos escutando, e que realmente eu me coloco à disposição para vir aqui conversar, porque falar sobre Mato Grosso é falar sobre o que eu amo, e falar o que ama a gente nem cansa. Não, né? A gente nem vê passar o tempo. Não, nem vê. Olha, você falou que a gente já ficou mais de 1 hora aqui, né? Estou à disposição, viu? Muito obrigada e parabéns aí pelo belíssimo trabalho aí que vocês fazem junto à comunicação no nosso estado. Obrigado, doutora. Rafa, muito obrigado. Até uma próxima. Imagina que agradeço. E eu vou ficando por aqui. Você acompanha a repercussão desse episódio no nosso portal, que é olhardireto.com.br. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.